Agora que saiu o Dragon Ball Daima, vamos ver qual foi melhor, Dragon Ball GT ou Dragon Ball Super. Na minha opinião, foi o Dragon Ball Super, foi muito melhor, mas muito melhor. Tem seus problemas. O Dragon Ball Z original é uma série incrível. Foi um evento da minha vida. Nada que aconteceu depois chega perto disso. Mas, se nós formos comparar os dois, o Super é muito melhor. Lembrando, isso é a minha opinião. Não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Deixe um comentário para eu saber a sua opinião. Existem várias questões que nós podemos avaliar, mas o que realmente importa é a história. Em termos de animação, eu prefiro o GT, até pelo estilo dos personagens. É próximo do final da saga do Buu. É o mesmo design dos personagens usado naquele quarto filme do primeiro Dragon Ball. Aquele que é um remake da história original onde o Goku se encontrou com a Bulma. O caminho para ser mais forte. Em termos de música, eu também prefiro o GT. Até a abertura é incrível, uma das melhores coisas que já teve em Dragon Ball, essa abertura do GT. Contudo, eu estou julgando a história. Não é a animação, também não é a música, é a história. O problema com o GT já começa logo no início. Ele não tem um pé nem cabeça na premissa dele. Qual é a premissa? Existia um outro conjunto de esferas do dragão que estavam no templo de Kami-sama. O Pilaf vai até lá em cima e acaba desejando para o Goku voltar a ser criança. Qual é o problema com isso? Supostamente, quando o Piccolo se fundiu com Kami-sama, um conjunto de esferas do dragão que haviam sido criados pelo Namekiano original voltaram a existir. Mas o Piccolo não é um Namekiano do clã do dragão, é um Namekiano do tipo guerreiro. Então, talvez não devesse ser possível que essas esferas voltassem a existir. Mas isso já é questionável, tá? Mas mais importante, por que o radar do dragão nunca detectou essas esferas? É possível que Kami-sama ou Dende ou outra tivesse feito alguma coisa para impedir isso, mas não parece. As esferas estavam lá, numa sala qualquer. Tanto que o Pilaf foi lá e pegou elas. Poderiam ter explicado que elas foram seladas, alguma coisa, mas não parece ter sido o caso. Qualquer um poderia ir lá e pegar. Por que elas não apareceram? O radar do dragão não foi explicado. E o Majin Buu havia destruído o templo de Kami-sama. Não deveria ter tanto. Essas esferas também não deveriam ter sido destruídas. Como é que elas continuaram existindo? E é tantos problemas que a gente acaba se perguntando logo no primeiro episódio. Como é que o Pilaf foi até o templo de Kami-sama? Não deveria ser possível chegar lá sem permissão. O templo de Kami-sama, ele não está apenas no céu, está em outra dimensão, só é possível chegar lá com permissão. O Goku e os amigos dele sempre tiveram permissão. A Bulma pode chegar lá com uma espaçonave, porque ela tem permissão. Contudo, Pilaf, obviamente, não deveria poder ir até lá. Ficou claro que uma regra das esferas do dragão. E como é que o Goku pôde voltar a ser criança através de um desejo das esferas? É uma regra que tinha sido bem estabelecida, que não é possível realizar desejos contra alguém qual poder supera o Criador das esferas. E o Criador, no caso, seria o Piccolo. O poder dele não chega perto do Goku no GT mesmo. O Goku no vento Super Saiyajin, que o Goku é ridiculamente overpower no GT. Ele humilha o Freeza e o Cell sem enviar Super Saiyajin. Ou será que o criador seria o Namekiano original? Como o Piccolo, quando se fudiu com Kami-sama, estava muito mais forte que o Rei Piccolo, dá para concluir que o poder dele hoje era muito maior do que era o Namekiano original. Então não deveria ser possível realizar esse desejo contra o Goku. Lembram? O Long pediu para Shenlong derrotar os Saiyajins. O Shenlong disse que não é possível, porque o poder do Vegeta e do Nappa superava o de Kami-sama. Se é o mais específico, certo? O Shenlong não pode. Parece que ele não pode fazer um desejo que vai contra a vontade da pessoa que é mais poderosa que o Kami-sama. Quando pediram por Porunga trazer o Goku de volta para a Terra, depois da destruição do planeta Namek,
por Porunda disse que não poderia fazer isso porque o Goku não queria. Aqui vemos um exemplo que a pessoa tem até um certo poder de escolha sobre seu desejo, pode afetar ela, o que explica como é possível, por exemplo, reviver alguém que é muito mais poderoso do que o criador das esferas. Eles revivem o Goku, revivem vários outros personagens que já eram mais fortes que o Kami-sama. E é tanta pergunta, são tantas questões logo no primeiro episódio do GT. Qual é a aventura que isso leva, que é o foco principal da primeira metade do GT, do Goku, do Trunks e a Pan, estão indo pelo espaço e vários planetas coletar as esferas. Também não faz sentido, porque o Goku está poderoso demais. O Trunks também já é muito mais poderoso do que o Freeza. Olha o que aconteceu quando o Freeza foi no planeta Namek. Não tinha como os Namekianos irem contra o Freeza, porque ele era poderoso demais. E os Namekianos são uma raça extremamente poderosa. Ninguém poderia fazer nada contra o Goku e os outros. Desde o início de Dragon Ball, mesmo quando o Goku era criança, ele já tinha velocidade suficiente para desaparecer, sem que ninguém conseguisse ver os movimentos dele. A altura que já chegou a um nível de poder no GT, eles conseguem atravessar o planeta em pouco tempo. Eles iriam aterrissar um planeta, iriam desaparecer em poucos momentos, já em um instante já tem uma esfera na mão deles. É por isso que o Dragon Ball Z não perdeu mais tempo mostrando os personagens indo atrás das esferas, porque estão poderosos demais, não existe desafio. E aí veio o problema do GT, eles estão uma tarefa que deveria ser muito fácil para eles. Eles nerfaram o Goku, tiraram o teletransporte dele, mas a velocidade dele já é tão rápida que o teletransporte não faz diferença nenhuma. Tudo ali deveria ser fácil demais. E não existe tensão nenhuma em nenhum momento. O Goku, um Super Saiyajin normal, já era mais forte que todo mundo. O cara mais forte que eles encontraram no espaço, o Goku derrota com um Super Saiyajin normal. Ele nunca chega a virar um Super Saiyajin 3 até enfrentar o Baby Vegeta. Então não existe tensão nenhuma. Passado dessa primeira parte do GT, vem a saga do Baby Vegeta. Para mim, também é horrorosa. Primeiro, Baby Vegeta possui os corpos de todo mundo, todos os amigos do Goku. O que para mim mas só que a maneira como eles fazem isso é muito infantil. Parece que eu tô vendo um episódio de Dragon Ball Z. Parece que eu tô vendo um episódio de As Meninas Superpoderosas. Porque é tudo muito infantil. Certo? Não, infantil num bom sentido. Dragon Ball Daima é infantil no sentido que tá buscando um novo público mais jovem. O GT é então fome. Ele não tá tentando buscar gente mais jovem. Ele queria o mesmo público do Z, só que ele é mal escrito, é infantil no sentido que o roteiro é infantil. Tanto que tem um boyzinho no GT. Tem umas cenas meio violentas. E depois disso, o Goku passa muito tempo preso naquela outra dimensão das brincadeiras. E isso ocupa muito tempo da saga do Baby Vegeta. E depois tem a cena ridícula, que também demora muito, que é o velho Kaioshin tentando tirar a cauda do Goku de dentro do corpo dele, mano. Cena assim, não faz o menor sentido, não tem nem pé nem cabeça. E depois de toda essa perda de tempo, tem a transformação do Goku em Super Saiyajin 4. O conceito, até que é legal, virar um Mozaru Super Saiyajin, que depois se transforma em uma nova forma de Super Saiyajin. Só que a execução é péssima, porque não faz sentido. Se isso fosse possível, por que o Vegeta nunca se transformou em um Mozaru dourado antes? A cauda do Vegeta poderia crescer a qualquer momento. No Dragon Ball original, segundo Toriyama, o motivo pelo qual a cauda deixou de crescer é porque os Saiyajins não precisavam mais. É porque o Ozaru aumenta o poder em 10 vezes, o Super Saiyajin aumenta em 50 vezes. Eles não precisam mais de cauda. Isso no Dragon Ball original.
No caso do Goku, parece que talvez o Kami-sama tenha selado a cauda dele. Mas não se aplica o Vegeta quando ele sai da câmara de regeneração, lá no planeta Freeza 79, ele fala que a cauda dele vai crescer de novo. O Vegeta ele deveria ter virado um usado dourado há muito tempo. Mais estranho ainda, quando o Vegeta finalmente vira um Super Saiyajin 4, ele precisa de uma máquina que vai gerar as mesmas ondas emitidas pela Lua. Só que, lá na saga dos Saiyajins, ele já era capaz de criar uma lua artificial. O Vegeta virou um Ozaru contra o Goku porque ele criou uma lua artificial. Ele não precisaria de uma máquina, não precisaria nem da lua. E a cena é tão estranha porque o Vegeta finge que não controla mais a forma de Ozaru dele. E parece que ele precisa usar essa máquina toda vez que ele vai se transformar em Super Saiyajin 4. Mas é que eu tô falando da saga dos dragões lá no filme. Vamos voltar para a saga do Baby Vegeta. E a luta do Goku contra o Baby Vegeta eu também acho meio chata. Não vejo muita graça, tá? É uma luta chata. É menos horrível do que veio antes no GT, mas continua sendo algo chato. E como eu disse, a série inteira do Baby é cheia de bobagem. A espera não vale a pena. E a coisa não fica melhor na saga do Super 17. Primeiro, o conceito dos vilões voltarem do inferno já é um problema, tá? Porque são espíritos. O motivo pelo qual Goku podia voltar para a Terra na saga do Majin Buu é porque eles deram um corpo físico para ele. No caso, geralmente quando alguém morre, ele só tem um espírito, no caso do Goku, para que ele pudesse treinar no outro mundo. É uma recompensa por ter sido um herói, salvado o planeta Terra várias vezes. Ele, o Piccolo e os outros ganharam um corpo para que eles pudessem treinar com o Sr. Kaiô. Mas isso não deveria se aplicar aos outros personagens. Nenhum daqueles personagens deveria poder voltar para a Terra. Nenhum dos personagens que estavam no inferno deveria poder voltar para a Terra. Isso nem tá em detalhes que tem personagens lá que são máquinas, como o Android 19, que não ia nem para o inferno, ele é um objeto inanimado. Mas vamos esquecer isso, é um detalhe, vamos para o que importa. O conceito por trás do Super 17 também é sem pé nem cabeça, porque o Android 17 era orgânico. Eles explicam isso na série original. O Android 17 e 18 eram orgânicos, eles não eram máquinas, não eram ciborgues. No original eles chamam de humano artificial, porque eles foram modificados para terem poderes super-humanos, terem um gerador de energia infinita, mas eles eram inteiramente orgânicos para que o céu pudesse absorvê-los. É dito na série que o único componente mecânico do corpo deles era o dispositivo de autodestruição. Então, como é que o Dr. Gero construiu outro Android 17? Eu não sei se ele é um clone, porque não pareceu que ele montou aquilo. E tem o próprio Android Super 17. Ele tem dispositivos de absorção de energia nas mãos que nem o Android 19 e 20. Só que o Android 19, ele era um modelo que precisava absorver energia para que fosse mais fácil de controlá-lo. Porque o Dr. Gero sempre teve problemas com androides que fugiam do controle. Então ele criou uma fórmula de limitar a energia desses androides. E parece que o próprio corpo do Dr. Gero, ele precisa absorver energia porque o Android 17 fala isso, que o Android 19 foi construído porque alguém precisava transferir o cérebro do Dr. Gero para o corpo de um androide. Então parece que o motivo do corpo do Dr. Gero ser do mesmo modelo do 19 é porque foi o 19 que, na verdade, fez essa modificação. E não tem porquê o Super 17, que já tem o gerador de energia infinita, precisar absorver energia. E além disso, ele parece que não precisa absorver energia só pelas palmas da mão. Ele absorve pelo corpo inteiro. Toma um golpe em qualquer parte do corpo e tem energia absorvida. Mas não parece que tem aquele dispositivo no restante do corpo, é só na palma das mãos. Pior de tudo, tem uma fraqueza ridícula, que ele fica imóvel quando ele está absorvendo energia, tanto que é assim que ele é derrotado. A Android 18 fica jogando bolinhas de energia nele, enquanto o Goku atravessa ele com um soco. Só que isso é ridículo. Isso presume que os pessoal de Dragon Ball não são capazes de realizar multitarefas.
Por que o Goku não pode lançar energia pelas mãos? Um ponto dá chutes. Pronto. Vitória garantida contra o Super 17. O cara não vai ter como se defender. É tão fácil. É um cara tão fácil de ser derrotado. Então, é uma coisa tão ridícula. Não tem nenhum indício de que o Android 19 e 20 tinham essa fraqueza. Na verdade, ao contrário, eles imobilizavam os outros usando isso. Eles claramente conseguiam exercer força quando estavam absorvendo energia. O Vegeta teve que segurar as mãos do 19 para que ele não soltasse enquanto estivesse absorvendo a energia dele. E depois vem a saga dos dragões, e não fica muito melhor. O primeiro, que é uma vergonha o design desses dragões. A melhor coisa que o Toriyama sabe fazer. A coisa que ele mais sabe desenhar é dragão réptil. E é uma vergonha o design desses personagens. Quase todas as lutas são ridículas. Quase todos esses dragões são patéticos, são uma vergonha, tá? O conceito até que é legal. As esferas liberaram uma energia maligna e se voltarem contra os outros, porque eles ficam usando demais um conceito muito legal. Só que é muito mal executado. É horrível quase todas as lutas. Só no final, só a última luta é minimamente interessante. Eu já não gosto do visual desse último dragão, porque pra mim parece muito Dabura. É o Dabura sem roupa, que fica muito esquisito. E a luta, na minha opinião, é chata. É chata. Kun e o Vegeta tentam se fundir, acaba o tempo, e depois o Goku usa Genkidama. É uma coisa muito genérica. Tem um outro visual legal nessa luta, mas no geral é chata. É chata. Seria, vamos dizer, um dos maiores momentos do GT, a luta contra esse último dragão, contra o Baby Vegeta, e são chatas. São lutas chatas. Tem muita gente que ainda defende o GT, ainda diz que não é tão ruim, ou depois da metade, quando começa a saga do Baby Vegeta, não é tão ruim. Só que a minha teoria é a de comer lama. Tu obriga uma pessoa a comer fezes por um mês, e depois, quando tu der lama pra ela, ela vai achar uma maravilha. GT é isso. No início é fezes, depois é lama. Continua ruim. Algumas pessoas lembram, ficam tão impactados pela mudança de fezes para lama, que até na cabeça delas, assim, o alívio que foi, faz que elas pensem que não seja tão ruim. O Super tem os seus problemas. Os filmes A Batalha dos Deuses e A Ressurreição de Frieza são filmes bons. Não são os melhores filmes de Dragon Ball, mas são bons filmes. Mas são filmes, o que dá pra fazer em 2 horas, dá pra ter um cuidado a mais. E uma linha de Dragon Ball Super, eles estenderam, picharam esses filmes, botaram um monte de fillers. Não chega a ser tão ruim, tão pavoroso quanto o GT, mas até que fica bem ruim, só que isso não tem um mangá, então a gente acaba dando um mérito, o que é canônico, o que não é canônico no Super, o que complica demais, então não vou ficar discutindo essa parte. Vamos pro arco seguinte. E esse é o pior momento do Super, que é o torneiozinho do Champa, o irmão do Beerus. Tem uma lutinha que não é tão ruim que a do Goku contra o Hit, mas o resto é bem chato. É quase no nível do GT. Depois, nas sagas do Goku Black e do Torneio do Poder, melhora bastante. Não chega perto do que foi Dragon Ball original. Não chega perto do Dragon Ball Z. Mas deu uma melhorada e é muito melhor que o Dragon Ball GT. E, por fim, tem as 2 sagas que são únicas do mangá, que é a saga do Moro, do Granola. É a coisa que mais se aproxima da qualidade do Dragon Ball Z, além do mangá original. Também deve ter alguns filmes. Os filmes, como eu disse, são mais curtos, falando de sagas. Arcos é o que mais se aproxima daquela qualidade, na minha opinião. Não teve nada que foi feito de Dragon Ball Z. Teve nada que foi feito de Dragon Ball que chega perto da qualidade do Dragon Ball Z, além dos arcos do Moro e do Granola. Dando uma nota pro Dragon Ball Z, não vou avaliar o Dragon Ball inicial, o primeiro Dragon Ball, porque o estilo já era mais diferente. Aí clica para dar uma nota. Seria uma nota bem alta, para falar a verdade, mas não é esse estilo só de luta, então é meio injusto avaliar. Então eu vou pular a nota do primeiro Dragon Ball, vou direto pro Dragon Ball Z. A saga dos Saiyajins e do Freeza é 10. A saga do Cell é um 9. Primeira parte, até com os androides, é muito melhor.
Poderia até receber um 10 se ficasse naquela qualidade, mas quando começa com o céu piora. A segunda forma do céu e depois o torneio que ele faz é muito pior que a parte com os androides antes. Por isso é uma nota 9. E a saga do Majin Buu é uma nota 8. Está abaixo do que veio antes, decai a qualidade. Fica bem claro que a saga do Majin Buu não é tão boa quanto o que veio antes, mas ainda é uma saga muito boa. Óbvio a diferença de qualidade da saga do Majin Buu. As outras coisas foram feitas de Dragon Ball, além do mangá original. Compara com Dragon Ball GT, com Dragon Ball Super, qualquer outra coisa. A saga do Majin Buu ainda é muito superior. No GT, é a metade que eles estão coletando as esferas pelo espaço, é nota 0. Aquilo ali não vale nada. É muito chato, não tem tensão nenhuma. Depois, a partir do Baby Vegeta, é uma nota 1. Continua horrível. Não é tão pavoroso, mas ainda é bem chato de assistir. O Super, um arco do torneio do Champa, que é só uma nota 1 ou 2. É quase tão ruim quanto o GT. Quase tão ruim quanto aquilo. A saga do Goku Black, do torneio de poder, seria um 4. Não chega perto da qualidade do Dragon Ball Z, mas é um padrão muito alto. Eu sei que teve gente lá torcendo o Goku usando o instinto, mas sinceramente nada compara com o Dragon Ball Z original. E pra saga do Moro e do Granola eu vou dar um 6. Isso é uma nota altíssima. Se Majin Buu recebeu uma nota 8, então essas duas sagas estão com uma nota incrível. Tá abaixo dos padrões do Dragon Ball Z original. Ainda mais tem um probleminha em ficar repetindo algumas ideias do Dragon Ball Z. Eu tô considerando isso, tá? Bom, meu pessoal, essas são as minhas notas, essa é a minha variação, é a minha opinião. Pra mim, Dragon Ball Super ganha do GT de lavada. Agora, eu gostaria de ouvir a sua opinião nos comentários. Se você gostou desse vídeo, então deixa um like e se inscreva. Obrigado por ter assistido, te vejo na próxima vez.